Alain de Alcho, ótimo dia a todos os meus queridos, que a sua manhã seja extraordinária, que seu dia seja extraordinário, fora do comum. Hoje nós iremos meditar sobre o Salmo 91. Por que o Salmo 91 ele é tão poderoso? Porque ele é um salmo de proteção, de livramento, é um salmo de provisão, é um salmo que libera bênçãos, é um salmo que amarra demônios e destrói demônios. Vamos fazer uma leitura, uma meditação diferente no dia de hoje. Bora lá. A segurança daqueles que habitam no Criador. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Criador eterno: Ele é meu Criador, Iá, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O rei Davi, ele já deixou, nesse versículo 3, que existem os demônios dos laços, demônios das armadilhas, demônios que faz com que você fique amarrado espiritualmente, que você deve quebrar, que você deve cortar os laços, as armadilhas, as emboscadas do inimigo. E não somente isso, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que existia demônios que eram invocados para atacar a saúde, trazer enfermidades, que era necessário que nós, sim, repreendesses os demônios das enfermidades que atacam saúdes, aos demônios dos laços, né, que muitas vezes são feitos laços de voodoo, laços de bruxaria, que trazem prisões e armadilhas. Você acha que está indo para um caminho certo? Você é induzido a ir para o caminho errado, através de armadilhas espirituais. Por isso que você tem que repreender os demônios espirituais, os laços, né, que foram feitos na bruxaria, na feitiçaria contra a sua vida, as prisões de feitiçaria. Então, continuando. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno e nem seta que voa de dia. O que é isso, espanto noturno? É atuações malignas. Os demônios, eles atuam muito pela madrugada. Há muitas bruxarias que são altares de bruxaria que são levantados, né, durante a noite. Né? A noite é reconhecida como escuridão, o dia como a luz, né? A própria palavra, no nosso entendimento. Há muitos ataques espirituais que são feitos durante a noite, como pesadelo, ataques, demônios, ataca a vida sexual durante a noite, ataca a mente com paralisia do sono, com pesadelo, entre outros. Por isso que antes de dormir, você tem que blindar a sua mente, você tem que entregar o governo da sua mente ao Criador, que você tenha sonhos proféticos, que sua mente seja livre, protegida de qualquer ataque durante a noite, dos demônios que rondam a noite, dos demônios que atuam durante a noite, que é conhecido como espantos noturnos, né? Como demônios da noite, né? Então, e não somente isso, aqui continua, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. O que são as setas? As setas que falam que voam durante o dia são flechas, são dardos inflamados enviados, ou seja, são palavras, são rituais, são despachos que são deixados na sua porta, como flechas, como dardos, como setas de bruxaria, de feitiçaria, né? São pensamentos, atua primeiramente nos seus pensamentos, você começa a ter pensamentos fora do comum, você pensa coisas, você imagina coisas que você nunca imaginou na sua vida. Ali são flechas, setas, dardos que são lançados na sua vida, né? São palavras malditas, são verdadeiras bruxarias, feitiços que são lançados através de olhares, através de rituais, através de despacho, através de mentalizações, através de feitiçaria, né? São lançados os feitiços através das flechas, os dardos pelas costas, rezas nas costas, né? Isso são flechas. Flechas nos pensamentos, ou seja, pensamentos que se você estiver pensando coisa que você fala, por que eu tô pensando isso? Você está sendo atacado mentalmente, você tem que pedir, repreender todo ataque mental, né? Que são verdadeiras flechas, lanças, palavras para tirar você da presença do Criador e fazer com que você enfraqueça-se espiritualmente e o diabo consiga manipular você. Então, né, não temerás a espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Querido, essa mortandade são verdadeiros. Por que geralmente acontece tantos acidentes? Aconteceu, às vezes tem acidentes que acontecem conosco, que a gente fica assim, como foi possível esse acidente acontecer? Como? Não tinha possibilidade, eu não estava correndo no carro, eu não estava correndo na moto, eu estava tranquilo, e do nada vem tipo uma rasteira, você desequilibra e ali acontece um acidente do nada. Mas o que acontece? Você, ao mesmo tempo que você recebe esse acidente, você recebe o livramento do Criador. Por quê? Porque os anjos dele dão a ordem para que esteja com você. Ali você recebeu uma flecha, ali pode estar alguém atrás de você, fazendo orações, lançando flechas, lançando feitiçaria, lançando bloqueios, né?
Ou não somente isso, atuações dos demônios durante o dia, os demônios da morte, né? Os demônios da morte na parte da manhã, especialmente na parte da manhã, onde eles atuam mais. Não falar com você que tem um horário específico, não. O diabo ele atua de madrugada, o diabo ele atua de manhã, ele atua à tarde, ele atua à noite. Ele não fica parado, mas especificamente no horário de 9 até meio-dia, ele tem uma atuação forte, porque eles entendem que esse é o horário que tem mais força. Uma dos horários tem mais força. No calar da tarde, umas 4 horas, de 4 a 6 horas, vai ter manifestação, né? Eles vão atuar com flechas, com feitiçaria, com bruxaria. Eles vão atuar meia-noite. Eles vão atuar com certeza, certeza absoluta. Eu falo de fato, de verdade, que eu presenciei, eu já fiz uma pesquisa de campo, já observei. Eu falo o que eu vivo, eu falo o que eu vejo, eu não falo o que as pessoas veem, ou o que as pessoas vivem, eu falo o que eu já vi na prática acontecendo. 2 horas da manhã são horas, 2, 3 horas da manhã, até 4 horas da manhã são horas que eles estão abrindo portais fortíssimos. É um maior índice de bruxaria, onde que os ataques são extremamente ferozes para destruição, são verdadeiras armadilhas espirituais, são verdadeiras armas de destruição. Esses horários de meia-noite até 4 horas da manhã são portais que são abertos. E se você quer libertação, se você sente-se oprimido, sente-se que tem algo travando a sua vida, que você está sob o efeito de uma feitiçaria, de uma bruxaria, ore nesses horários. Faça jejum nesses horários, de meia-noite às 6 da manhã, para você ver a diferença. Você quer ter conexão com o Criador? Começa a fazer jejum às 6 horas da tarde, né? Ali você vai ter intimidade com o Criador. E quando nós estamos conectados ao Criador, ali sim, nós temos forças espirituais para repreender o mal e rejeitar o mal, né? Porque quando você está fraco, o que o inimigo vai fazer com você e comigo? Que somos alvo deles. Porque a luz, o diabo, ele fica alucinado pela luz. Ele quer apagar aquela luz. Mas a palavra do Criador diz o quê? Que tem como você colocar uma vela, um lampião debaixo da cama e não resplandecer? Não tem como. Se nós somos luz, nós vamos resplandecer na escuridão, né? Nós vamos trazer a escuridão a clara. Então, o que acontece? Você tem que santificar, você tem que buscar a comunhão do Criador, orar. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que o Criador deixou para mim e para você. Orar, jejuar, meditar na palavra, ouvir louvores. Os louvores, eles são como escudo de proteção. Os louvores, nunca esqueçam, como escudos de proteção. A oração é algo que vai impactar, vai ser como um terremoto no céu. Se você não tem o hábito de orar, comece a praticar. Porque a partir do momento que você comece a ter o hábito de orar, você vai ver a movimentação, como você vai ficar forte espiritualmente. Não tem o hábito de jejuar? Comece devagar. Se você toma medicamento, verifique com os seus médicos. Não sei se você já sabe, vamos falar novamente. Outubro é conhecido como o mês das bruxarias. É o período mais forte onde são manuseados bruxaria. Não vou falar que é o mês mais demoníaco, não vou dizer isso não. Mas dezembro é um dos piores. O dezembro é o ápice. Por quê? Virada de ano, é final de ano. Então, eles fazem rituais terríveis. Mas outubro, há muitos sacrifícios, há muitas crianças que desaparecem, há muita coisa oculta e escondida que acontece. O mundo trabalha de uma forma horrorosa. O mundo espiritual, eu quero que vocês entendam. A velocidade do mundo espiritual é muito mais do que o mundo físico natural. Antes de acontecer alguma coisa no mundo físico natural, acontece no mundo espiritual. Porque toda a legalidade que eles der, vai lançar um feitiço contra a sua vida, vai lançar uma bruxaria contra a sua vida, você tem que ter discernimento espiritual que está acontecendo na sua vida. Você vai sentir tontura, você vai sentir cheiros, você vai sentir a vida desalinhando. Isso são sinais que está alguma coisa errada, que você deve entrar em batalhas espirituais, que você deve orar, você deve repreender, você não deve aceitar. Tem gente que a vida está ruim, sente todos os sintomas, passa mal, começa a ir para o médico. Não acha nada. Por quê? Porque aquilo não é físico, é espiritual. E quando a coisa é espiritual, você tem que vencer ela no espiritual. Não adianta você ir para médico. Primeiro, você quer ir, tudo bem, vai lá e olha, verifica, faz todo tipo de exame, vai continuar, vai persistir, porque é algo espiritual, você deve quebrar, você deve eliminar, você deve destruir.
Outubro é considerado o período das bruxas. No entanto, há várias entidades, secretismo entre a Igreja Católica e essas outras crenças que estão ligados, né? Muitos acreditam no Dia das Crianças. Meu pai não comemora o Dia das Crianças, porque ali verdadeiramente são verdadeiras adorações ao maligno. São oferendas que estão feitas, são verdadeiros feitiços que são feitos. Ah, Dia das Crianças, vão dar doce, vão oferecer isso, aquilo. Não deixa seus filhos comemorarem. Não deixe, porque você está, verdadeiramente, você está adorando Satanás. Você está trazendo maldição para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Entenda. Entenda isso de uma vez por todas. Dia das Crianças são todos os dias. Nós temos que respeitar, nós temos que amar, nós temos que fazer o melhor pelos nossos filhos todos os dias. Por que você já percebeu que eles só escolhem uma data específica? Exemplo. Há muitas entidades que trabalham auxiliando aquelas pessoas que necessitam. Mas por que em dezembro a atuação é bem maior? Parece que os moradores de rua só precisam comer em dezembro. E os demais meses dos anos? E os demais meses do ano? É só dezembro? A caridade é só em dezembro? Entenda que tudo tem algo oculto, escondido em cima disso. Existem entidades, Giramundo, que está ligado a esses moradores de rua. Muitas vezes você vai conhecer homens e mulheres que eram formados, homens e mulheres que largam tudo, largam empresa, largam casamento, largam filhos e vai para o mundo. Por quê? Porque eles estão à base de uma feitiçaria, de uma bruxaria e perderam a vontade de viver, não acreditam em mais nada. Isso são verdadeiros feitiços que são lançados. Por isso que quando você sair da sua casa, você tem que dizer, Yalcha, sai na frente. Neutraliza toda a barreira, todo bloqueio, tudo aquilo, toda demanda contra a minha vida que não vem, que é contrária à tua palavra, que caia por diante de mim. Assim como Moisés disse, se tua presença não estiver, não permita que eu vá, não permita que eu avance. Sabe, querido, o Salmo 91, ele é extraordinário. Ele é um salmo de liberação de bênçãos, ele é um salmo de quebra de bloqueios, ele é um salmo de proteção, de livramentos, ele é um salmo de prisões de demônios, de feitiços, ele destrói feitiços. Não somente isso, ele te protege, ele te guarda, ele te fortalece espiritualmente. Então, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Iau, és o meu refúgio, ó Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que é isso, praga alguma? Isso aí já também é uma forma de bruxaria, de feitiços que são lançados através da praga, através da calúnia. Quantas pessoas, quantos pais, quantos amigos amaldiçoam os seus filhos? Você não vai ser nada, você vai perder tudo, sua vida vai dar nada, você não vai sair do lugar, vai rodar, vai quicar como bola e não vai sair do lugar, porque a feitiçaria é assim, que, ó, eles fazem rituais de feitiçaria, de bruxaria diante da sua casa, ó, quicando bola ali, você fica pulando, ó, pula pra lá, pula pra cá e não sai do lugar. Há bruxarias que são feitas com rodas, com pneus, que vai rodando, ó, ultimamente eles utilizam orixás mirins, para rodar, para sua vida ficar só naquele círculo, naquele território que eles demarcaram. Há bruxarias que são feitas através de pneus de bicicleta, pneus de moto, pneus de carro, que os bruxos, os feiticeiros colocam e fazem a ronda ao redor da sua casa, para você ficar preso na situação, para você não sair do lugar, para você não conseguir se livrar de uma situação, para te trazer endividamento, para suas contas. Há feitiçarias que são feitas com contas de água, você sabia? Que os bruxos rolam, fazem os benzimentos e ali fala, você vai ficar endividado, você não vai sair dessa situação, cada vez mais você não vai conseguir ficar livre dessa situação. Não estou dizendo só conta de água não, de luz. Com seus dados. Por isso, cuidado quando for fazer o despacho dos seus nomes, rasga, queima, não coloque em lixos assim. Não deixa ter acesso aos seus dados, conta de luz, de água. E mesmo quando você receber que vem alguém da empresa, ainda assim consagra o Criador, apresenta aquela conta. Se você não sentir bem no seu coração, rasga, queima, vai lá na própria empresa e pega uma outra, ou então pede eletronicamente, pede que seja colocado eletrônico e coloque pai, porque existe o demônio da tecnologia,
que são enviados, invocados. Pai, que quando chegar até mim, que chegue somente as tuas bênçãos. Isso que eu estou dizendo, coisas reais, existem. Que o Guial abra a visão espiritual sua e que você consiga entender o que eu estou querendo dizer. Érica, mas as pessoas fazem... O demônio, ele usa de quê? De sujeira, de tranqueiro, demônio da tecnologia. Eles vão fazer feitiçarias, bruxaria com metal, com aço. Sabe aquelas coisas recicláveis? Carcaça? Como é que eu vou dizer para vocês? Existem entidades que utilizam resto de... Como é que eu vou falar? Quando você vende reciclável, pedaço de lata, panela velha, que estranho, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando? Existe uma entidade que atua nessa área para trazer destruição, miséria extrema, confusão, caos. Érica, então tudo... Queridos, eu quero que vocês entendam, tudo que o Criador fez, ele fez para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Mas o diabo, ele é rebelde. Ele rebelou-se contra o próprio Criador e ele usa pessoas aqui na Terra para trazer o terror, para trabalhar em contramão, em oposição à vontade do Criador. Por isso que muitas pessoas desviam. A maior parte dos bruxos que eu tive a oportunidade de conhecer, bruxos e feiticeiros, eles frequentavam o templo. Por isso que eu falo com você que o verdadeiro templo somos nós. Templo não salva ninguém. O que salva é você ler a Bíblia Sagrada, colocar dentro do seu coração e usar a autoridade e o poder que há nela, que o Yahshua Deus, se você crer em mim, obras maiores ainda você farão. Então o templo não salva ninguém, porque o verdadeiro templo do Criador somos nós. Lembra quando Yahshua diz, está consumado, em 3 dias eu derrubarei vocês poderão derrubar esse templo, mas em 3 dias eles serão reconstruídos. E Yahshua não estava falando daquele templo físico para aqueles filisteus. Yahshua estava falando do próprio corpo. Entende? Vocês conseguem entender? Então, tudo que o Criador fez, criou para a benfeitoria dos seus, para que nós pudéssemos aceitar Yahshua Mashiach e pudéssemos usufruir do melhor dessa terra, o diabo ele vai trabalhar na oposição e na contramão, para que nós não tenhamos acesso, para que nós sejamos envergonhados, para que as nossas bênçãos sejam amarradas. Existe, é real. E pode crer, pessoas que você nunca vai imaginar na sua vida trabalham com bruxaria e feitiçaria. Sabe aquele senhorzinho? Aquela senhorinha? Sabe aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança? Criança, Eric, como é possível? Mas a palavra do Criador, ela nos orienta. Você já conhece o proceder da criança desde a infância, ela vai saber se ela vai dar para o bem ou para o mal. Está no livro de Provérbios. Os filhos das potestades se conhecem desde criança, até que se converta, conheça a verdade, se liberte de toda maldade. Crianças são utilizadas na bruxaria e na feitiçaria, adolescentes, idosos, velhos, adultos, jovens. Sabia que quando eles querem destruir um casamento, há entidades, há muitos lançamentos do espírito de Jezabel, né? Principalmente querendo, vou destruir aquela que é mais crente, aquela que mais crê. Faz com que o diabo, ele é tão sujo, que ele faz com que mulheres tenham um relacionamento com mulheres, né? Deixa que uma entidade incorpore, aquela mulher que era homem, aquela mulher que era mulher, se comporta como homem. Para que aquela outra mulher que tem temor ao Criador, ou aquele homem que tem temor ao Criador, começa a se migrar do nada. Eu sou homossexual, sou lésbica. Por quê? Porque está sob o efeito de uma feitiçaria. E quando as pessoas não conhecem isso? Tem pessoas que você vê que se torna homossexual, lésbica, e o povo, o corpo é meu, tem direito de ser o que quiser, tudo bem, mas você tem que entender que existe algo espiritual nisso aí também. Não é do nada. As coisas não acontecem do nada. O mundo espiritual, ele tem uma velocidade para destruir famílias, principalmente a família tradicional, que não se pode comparar, não se pode entender. Então, quer se blindar? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Isso significa que nenhuma calúnia, nenhum feitiço. Você tem que pedir ao Criador dos Exércitos de Israel, que através de Yahshua Mashiach, que bloqueie todos os feitiços, todas as demandas de bruxaria, seja olhada, falada, com despacho nas encruzilhadas, diante da sua casa, nos cemitérios, nas fechadas, nos rios, nas cachoeiras.
nos mares, onde quer que tenha sido despachado algo, nas águas para selar pactos, né, contra a sua vida, que coloque isso no seu coração, nenhum mal, nem algum mal, nenhum vai ter acesso à minha vida, à sua vida. Por quê? Porque seus anjos dará ordem para que esteja contigo em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. O que são tropeços? Tropeços são outros demônios, são verdadeiras armadilhas que eles utilizam. Eles pegam pedras mesmo, ali eles pegam aquelas pedras, colocam diante da sua casa ou de frente do seu portão e fazem uma invocação, dando uma legalidade a uma entidade, para que venha reter aquilo que é seu e para você não sair do lugar, para que você não mova e que você tenha muita dificuldade em tudo que você for fazer. Aquela pedra, ela está ali na sua vida como um tropeço, como uma armadilha. Ali demônios, entidades foram invocados e daram da legalidade para sugar, tomar, roubar aquilo que é seu. E pode crer, se você não repreender, se você não conseguir identificar, vai roubar a sua prosperidade. Vai roubar tudo que é seu. Vai roubar sua cama, vai roubar seu guarda-roupa, vai roubar sua cozinha, vai roubar os seus alimentos, vai roubar tudo, porque você, se você não agir, se você não reagir, sabe o que vai acontecer? Os ladrões espirituais, eles roubam tudo, até a felicidade, até a saúde. Mas quando você identifica que você está sendo vítima de um roubo espiritual, identificou o ladrão, ele tem que devolver 7 vezes mais. E quando nós identificamos a bruxaria, quando nós identificamos o feitiço, acontece o quê? Acontece que os demônios que foram levantados, que foram dados legalidades, eles são lançados no abismo, ele perde total a força, ele não pode atuar mais. Evidentemente que eles vão buscar outras pessoas para atuar sobre a sua vida. Porque aquelas pessoas ali onde foi revelada a luz, onde foi feita aquela colmeira consagrada, onde foi aquele raio, onde partiu aquela demanda espiritual, eles não poderão atuar eles mesmos, aqueles mesmos demônios. Mas eles poderiam usar outros mulas e cavalos, ou seja, outras pessoas que recebem entidade para manusear o feitiço, para manusear a bruxaria. Entenda? Porque aqui há tanto rodízio e há tantas pessoas que movimentam no mundo das trevas por causa disso. Porque quando são descobertas, são destruídos o mal, aí eles têm que buscar outras pessoas que estão dispostas, que ainda não foram identificadas. Por isso que existem os assentamentos de pombagírias, de Exus e pombagírias. São locais, são raios, são colmeiras, lugares que eles ficam muitas vezes escondidos. Pra quê? Lançando os feitiços e você sem saber que tá tendo pessoas. Às vezes é uma família que só tem o pai, a mãe e a criança. Mas ali tem assentamentos de pombagírias e Exus. Ali tem homens e mulheres que recebem entidade, tem homens e mulheres que participam da cartomante, que tenta visualizar, tenta fazer a leitura, tentar invadir o seu mundo espiritual, sua casa, para tentar achar uma brecha e começa a lançar feitiços. Mas quando você descobre que tem a atuação de uma entidade, de um demônio, você expulsa isso. Aí automaticamente eles são expulsos. E são expostos e envergonhados. Então, e como que eu vou fazer isso? Em jejum, em muita oração, consagração, meditação na palavra, louvor, adoração e temor ao Criador dos Exércitos de Israel. Quando nós estamos conectados a Ele através de Yahshua Mashiach, aceitando Yahshua Mashiach, nós recebemos sim discernimento espiritual, percepção espiritual, as vendas dos nossos olhos estão abertas, porque muitos feitiços são lançados para que a gente não consiga enxergar como é que a gente trabalha. Principalmente os bruxos feiticeiros. Eles lançam feitiços para você perder a fé totalmente. Há cores que são utilizadas para cada demanda de feitiço. Para ter cada ação no mundo espiritual. Uma para enfraquecer, outra para tirar paz, outra para trazer a morte, a destruição. Outra para amarrar, outra para prender, outro para deprimir, outro para suicidar, outro para causar acidente. Outro para roubar a prosperidade, outro para amarrar a vida financeira, outro para trazer corte na vida profissional, outro para cortar a renda. São demônios, são legiões de demônios que são invocados. E se você não sabe como é que manifesta, como que flui isso, você é pego. Esse é um mês que, vamos dizer assim, que a bruxaria tem força, por quê? Porque são muitos bruxos e feiticeiros fazendo magia, fazendo bruxaria.
São muitas atuações, eles vão estar, é como se fosse uma rede espiritual, uma corrente espiritual, onde eles estão nos 4 cantos. Vamos imaginar a sua cidade, vamos partir ela em 4? Norte, sul, leste e oeste. Em cada parte da sua cidade tem uma atuação de entidades, demônios específicos. E tem horários específicos, eles são organizados, eles trabalham por horários. Na parte da manhã vai invocar tal demônio, na parte da tarde tal demônio, na parte da noite tal demônio, na parte da madrugada tal demônio. Até que se concluem os 4 portais, que são as 4 portas que são abertas. Então você tem que entregar a sua cidade no nome de Yahshua Mashiach e pedir que o reino e o governo dela seja de Yahshua Mashiach. O seu bairro, atuações de demônios aos 4 cantos. Sul, leste, oeste, norte. Imagina nós no mapa, mundial. Leste, sul, leste, oeste, norte, oeste, entende? Ali tem atuações malignas. Ali tem pontos estratégicos, comeiras específicas, lugares de raios de transferências, de lançamentos de feitiços de bruxaria. E não somente isso, tem aqueles que rondam, seja a pé, seja de carro, de bicicleta, seja através de atuações de Exus Mirins e Pombagiros Mirins, Pombagiros Menina, entre outros, crianças, gente! São usados e já recebem entidades. E lança feitiço. E eu afirmo para você que traz destruição. Brigas, desavenças, muita impulsividade, rebeldia nos filhos. Existem? Sim, é real. Érico, o que você está dizendo é real? É real. Eu não estou falando o que eu ouvi falar. Eu estou falando o que os meus olhos já viram. O que eu já experimentei de ataques espirituais. Foi necessário? Foi, para que hoje eu pudesse compartilhar. É um mês consagrado à bruxaria? No mundo das trevas, sim. Mas nós temos que entender que é um mês... Os nossos dias não são... Nós não viveremos sob o jugo de uma bruxaria, de uma feitiçaria. Nós viveremos, sim, sobre o governo de um Criador que criou os céus e terra, que é dono da vida e da morte, dono do ouro e da prata. Através do Filho Salvador, remidor, que pelas suas pisaduras nós fomos curados, pelas suas pisaduras nós somos sarados, libertos. Ele carregou sobre si toda a maldição por nós. Então, nós não precisamos, você tem que entender que você não é obrigada, por mais que você está vivendo sob o jugo de uma feitiçaria, de uma bruxaria, você não deve aceitar isso na sua vida. A primeira parte para você se libertar é não aceitar, não conformar com a sua vida no presente momento. Tá amarrado? Você não aceita. Eu falei, isso não é do Criador. Eu não aceito. Ele me fez para que eu venha viver em liberdade, não em prisão. E eu não viverei sobre o jugo de uma feitiçaria, sobre o jugo de uma bruxaria. Esse é o primeiro passo para você se libertar. Continuando. Porque seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calçarás os pés, o filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu louvarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome, e o de Re, Vav, Re, Yav. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então o Salmo 91, através desses versículos 3, 5, 7, 11, 10, ele mostra que existem atuações malignas e que através da unção que está nesse salmo que Dulce escreveu, nós sim, se oramos com fé, recitamos com fé e declaramos com fé, nós sim quebramos e nos libertamos de toda a prisão de feitiçaria e todo o laço de bruxaria e laço de voodoo. Assim seja. Então eu espero que essa palavra possa libertá-lo de toda atuação maligna que ronda a sua casa, a sua vida, de todo espanto noturno da noite, né? De pesadelos, de ataques na mente, há demônios que atacam a vida sexual durante o sono, né? De todas as flechas, setas que são lançadas durante o dia, setas e dardos inflamados. No Efésios 6:10 fala sobre os dardos. Nós temos que pedir ao Criador que venha quebrar, que venha perder o alvo, que não venha encontrar alvo dentro da sua casa, na minha casa, que ele se desvia, todos os dardos, todas as flechas, que todos os lançamentos de feitiços e bruxaria, que perca a rota, que não tenha acesso à sua vida, à sua casa e à sua família. Através de Yahshua Mashiach, levante um muro de fogo intransponível, que todo seta de feitiçaria, todo dardo, todo lançamento de bruxaria, de demandas de feitiçaria e bruxaria, que não chegue e não acesse a sua vida, a sua casa.
É pelo poder e autoridade que há no nome de Yahshua Mashiach que eu neutralizo toda a obra de bruxaria, toda a obra de feitiçaria contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Eu declaro sem efeito, eu declaro anulado, cancelado. Eu lanço nas profundezas do abismo todos os demônios de bruxaria, de feitiçarias que foram invocados contra esta casa, contra essa vida, contra essa família. Eu declaro no nome de Yahshua Mashiach livre esse homem, esta mulher e essas crianças, essa família. Eu declaro livre, porque nós recebemos espírito de liberdade, não de amarração e de prisão. Você, a partir de hoje, não viverá sobre o jugo de uma bruxaria, sobre a prisão de uma feitiçaria. Porque Yah, através de Yahshua Mashiach, liberta você e sua casa. Eu e minha casa servimos Yah dos exércitos. Você vai reconstruir, vai restaurar. Tudo vai lhe restituir aquilo que foi tirado através de uma bruxaria, de uma feitiçaria. E envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra vocês. Envergonhados e confundidos. Os seus inimigos, os adversários da sua alma, serão vestidos de confusão, mas sobre você florescerá a coroa do Criador Yah. Assim seja. Shalom Yah.